Então, assim, gente, eu quero contar um pouquinho antes de ler o meu texto, como que foi para mim a leitura do texto da Carolina. Principalmente, trazer um pouco, alguns elementos que eu acho que vão ajudar a entender os rumos que o meu texto tomou. 2 pontos foram muito importantes. Assim, a leitura do texto me causou um grande mal-estar. Até em julho, nós nos encontramos, né, Fábio, e nós conversávamos sobre como é que está a leitura, e eu já havia começado a ler, já acho que há mais ou menos 3 meses, e não estava nem na metade do livro ainda. Porque, para mim, foi uma leitura lenta, difícil, que me trouxe muito mal-estar, e que eu, muitas vezes, passava semanas martelando uma mesma passagem do livro. E isso, então, também foi muito importante, porque me colocou muito a trabalho, assim, diante, né, da Carolina, das suas falas. E 2 aspectos, assim, no a posteriori, eu consegui pensar um pouco de onde vem esse mal-estar. Um deles tem a ver, eu acho que, principalmente com esse confronto com a minha violência, assim, eu enquanto mulher branca, né? O que esse texto me confrontou? Me confrontou com o meu lugar, né, na sociedade de branca, de quem historicamente dirige essa violência aos negros e que reforça esse lugar, né? E mesmo eu já tendo isso sendo uma questão para mim, eu refletindo sobre isso, eu me considerando uma pessoa, às vezes, até um pouco menos racista, mas o quanto isso me tocou profundamente e trouxe essa questão para uma outra dimensão para mim. E, além disso, então, um certo poder pensar o meu lugar, né, nesse fenômeno, mas, por outro lado, também outro mal-estar e outro ponto que me mobilizou muito foi uma identificação com a Carolina, de ler as passagens, especialmente, né, as passagens sobre a fome, sobre o negro vai deitar e não consegue dormir, porque não come, né? Porque não comeu. Às vezes, eu estava deitada na cama e pensava nisso. Reiteradamente, me vinha à cabeça essas passagens, assim, ou algumas passagens com relação aos filhos, né? O filho pede mais e ela diz que olha para a panela e não tem mais, né? E isso retumba na cabeça de uma mãe. E eu fiquei muito mobilizada com isso, pensando, assim, né, nessa violência, e a pergunta que reiteradamente me vinha era: como não enlouquecer? Como não enlouquecer? Né? E foi a partir dessa pergunta que um pouco o meu texto se desenvolve, principalmente pensando a resistência, né, a luta psíquica que os negros precisam travar. Tem uma resistência real, tem a resistência para se manter vivos, para poder se alimentar, mas o que me saltou aos olhos e que eu nunca tinha pensado é a resistência psíquica. É a importância e a luta interna que é preciso travar para se manter vivo subjetivamente. Então, é um pouco por aí, né, que o meu texto vai tentar trazer alguns elementos para a gente discutir. Eu intitulei o meu texto Exclusão Social e Invisibilidade, Desdobramentos Traumáticos do Racismo. Então, primeiro eu trago alguns trechos do livro para introduzir, então, as minhas ideias. Então, eu cito Carolina. Eu luto contra a escravatura atual, a fome. Como é horrível ver um filho comer e perguntar: tem mais? Essa palavra, tem mais, fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. É duro a gente vir ao mundo e não poder nem comer. Quando eu não tenho nada para comer, eu invejo os animais. Como é horrível levantar de manhã e não ter nada para comer. Pensei até em suicidar. Fiz café para o João e o José Carlos, que hoje completa 10 anos, e eu apenas posso lhe dar os parabéns, porque hoje nem sei se vamos comer. Eu ando tão nervosa que estou com medo de ficar louca. Escolhi essas passagens do Diário de Carolina Maria de Jesus, porque as considero emblemáticas dos efeitos historicamente construídos do racismo na vida dos negros no Brasil.
interessa-me destacar, entre esses efeitos, a pobreza, a exclusão social e a invisibilidade. Audálio Dantas termina o prefácio do livro Quarto de Despejo, que intitula A Atualidade do Mundo de Carolina, com a seguinte frase: assim, Quarto de Despejo não é um livro de ontem, é de hoje. Os quartos de despejo multiplicados estão transbordando. Estou em acordo com o jornalista e considero que os quartos de despejo espalhados pelo Brasil evidenciam o lugar que os negros e negras ocupam em nossa sociedade. Segundo o IBGE, na população que forma o grupo 10% mais pobre do país, os negros são a maioria. Além disso, o percentual aumentou nos últimos anos. Em 2004, 73,2% dos mais pobres eram negros. Esse patamar aumentou para 76% em 2014. Esse número indica que 3 em cada 4 pessoas do grupo das mais pobres são negras. Portanto, é inegável que a pobreza, a exclusão social e a invisibilidade continuam sendo as principais características da vida da maioria esmagadora dos negros no Brasil. Características que mantêm íntima relação com o passado escravagista de nosso país, preponderantemente negado e silenciado, e talvez por isso mesmo reproduzido de forma violenta e compulsiva na dinâmica social até hoje. Uma história de servidão, submissão, violência e invisibilidade que se perpetua. Para pensar a pobreza, a exclusão e a invisibilidade, quero colocar em destaque, dar visibilidade à violência sofrida pelos negros, ou melhor dizendo, a violência que desde os tempos da escravidão os brancos dirigem aos negros. Ao destacar tal violência, um paradoxo se evidencia. Os brancos, que desde a época da escravidão dirigiram as mais cruéis formas de violência aos negros, atribuem a eles o lugar por excelência da violência, do descontrole, da ameaça à vida e à civilidade. Dessa forma, a violência que os brancos dirigem aos negros é até hoje invisibilizada, o que tem como uma de suas principais consequências a invisibilização dos negros enquanto sujeitos, enquanto cidadãos. Tornar-se negro no Brasil, como indica Souza, é um desafio doloroso. Desafio de se constituir em uma sociedade na qual o referencial é sempre branco. Em outras palavras, é constituir-se em uma sociedade em que se é violentado constantemente. Os negros no Brasil não têm sua linguagem reconhecida, sua cultura valorizada e suas histórias não integram o discurso social aceito. São situados em categorias gerais, em sua maioria depreciativas, como marginal, violento, vagabundo, preguiçoso, determinadas pelo discurso branco dominante, que os dessubjetiva, transformando-os em um grande grupo, onde ninguém tem nome, ninguém tem história, onde ninguém é reconhecido como sujeito. Segundo Kemper, um dos recursos mais fortes para a manutenção da exclusão social e da invisibilidade é o silenciamento. Tendo em vista esse contexto e o relato tocante de sua vida, feito por Carolina Maria de Jesus, nos questionamos quanto aos efeitos psíquicos do racismo e seus desdobramentos, como a exclusão social, a violência e a invisibilidade a que os negros são submetidos no Brasil. Evidentemente, o racismo é um problema histórico, multifatorial, complexo, e seria um grande erro tentar explicá-lo apenas a partir de aspectos psíquicos. Porém, acreditamos que pensar em seus desdobramentos psíquicos é de grande importância para avançarmos nas reflexões acerca dessa temática. A psicanálise oferece ferramentas importantes que podem contribuir para as discussões sobre o racismo, principalmente no que se refere à articulação entre o âmbito intersubjetivo e intrapsíquico.
Segundo Costa, a relação com os outros, com a cultura na qual o sujeito está inserido, é um fator determinante para a constituição psíquica, para a constituição subjetiva. Assim, acreditamos que a violência do racismo, preponderantemente ocultada e invisibilizada, tem também violentos efeitos para a constituição psíquica dos negros. Dessa forma, procuraremos contribuir para a compreensão da singularidade do sofrimento psíquico dos negros no Brasil, ou seja, para a compreensão da singularidade do sofrimento psíquico dos negros que se constituem e vivem em uma sociedade racista. Faremos isso em articulação, principalmente, com a concepção de constituição subjetiva de Laplanche, que fez da prioridade do outro para a constituição psíquica a marca do seu arcabouço teórico, e com a noção de trauma, proposta por Freud e por Ferenczi. Dando continuidade à discussão, surge a questão: como se dá o reconhecimento da própria existência, o reconhecimento de si mesmo, se o sujeito é socialmente excluído e invisibilizado? Segundo Bastos, o sofrimento advindo da exclusão tem dimensões muito mais profundas e graves do que aquele provocado pela renúncia pulsional que garante a inclusão social, denominado por Freud de mal-estar causado pela cultura. Esse sofrimento é suportado pelo ganho de ser reconhecido socialmente, de ser incluído no pacto social. Para os negros, excluídos do pacto social, o sofrimento é outro. É a dor de não existir, ou de existir somente como generalização que o negro sofre. A ameaça que marca o psiquismo dos sujeitos negros é a ameaça à existência, é uma ameaça narcísica, muito anterior à ameaça de perda de amor. O pacto social se constitui justamente na direção do recalcamento ou da criação de outros direcionamentos, que não a violência contra o outro, para o pulsional destrutivo e violento que colocaria em risco a vida em sociedade. Esse direcionamento do pulsional é indissociável do processo de constituição psíquica, de constituição das instâncias psíquicas. É interessante notar que, na forma como se estabelecem preponderantemente as relações entre brancos e negros em nossa sociedade, há uma quebra do pacto social historicamente construída e aceita. Desde o início da história do Brasil, o lugar designado aos negros é o lugar do escravo, do ameaçador, do demoníaco, do que precisa ser dominado. O negro foi transformado em estranho em nossa sociedade, e o estranho torna-se ameaçador, como aponta Freud. Dessa forma, o direcionamento pelos brancos do pulsional arcaico, violento e perverso aos negros está diretamente articulado às construções históricos-sociais que situam o negro em uma posição de subalternalização, exclusão e invisibilidade. É preciso atentar que a forma de construir respostas ao pulsional vai na direção das facilitações sociais. Há uma ruptura histórica do pacto social realizada pelos brancos, na relação estabelecida com os negros, que nos parece ter como principal consequência a exclusão dos negros de tal pacto e a instauração de uma lógica traumática. E aí cabe o destaque: os brancos rompem o pacto social, dirigindo aos negros todo tipo de violência, mas são os negros que são excluídos do pacto social. Isso é evidenciado pela permissão que os brancos têm de direcionar o pulsional arcaico, sádico e perverso, que o pacto social exige renúncia, para os negros. Butler destaca que o reconhecimento do estranho que nos habita é uma fonte importante da nossa conexão ética com o outro. Se projetamos no outro o estranho que nos habita, comprometemos nossa conexão ética com ele, comprometemos nossa responsabilidade por sua existência, por seu reconhecimento. Como aponta Bastos, a problemática da exclusão está relacionada de forma inquestionável com a economia financeira, mas também tem íntima articulação com a economia psíquica. O sujeito excluído, seja ele um indivíduo, um grupo ou um povo,
sofre ao ser gravemente atingido na sua potência e no seu sentido de existência. Assim, a exclusão, a invisibilidade, a pobreza determinam uma fragilidade material, mas também uma fragilidade psíquica, especialmente no que se refere à constituição narcísica e seus desdobramentos para o funcionamento psíquico. Podemos pensar a exclusão como um processo da ordem do traumático, da ordem do que ameaça as possibilidades de existência do eu, que o fragiliza, que o aprisiona a um circuito mortífero, sustentado e mantido não apenas por uma dinâmica psíquica, no caso do racismo, mas também por uma dinâmica social. Assim, além da ameaça real à sobrevivência, que encontramos também a ameaça à existência subjetiva, psíquica, que os negros precisam lidar, contra a qual eles precisam se defender constantemente. Então, há uma luta reiterada para a sobrevivência no sentido real, né, da sobrevivência física, mas há uma luta reiterada e uma resistência para a sobrevivência, para a manutenção da sobrevivência psíquica também. A exclusão é, portanto, uma patologia social que provoca, em termos psíquicos, uma ameaça ao narcisismo, uma ameaça de fragmentação. Representa uma ameaça subjetiva, uma vez que a vida psíquica apoia-se no reconhecimento do outro. Isso, segundo Bastos, provoca um sentimento indizível, marcado pela angústia de desligamento, de não pertencimento. A angústia que predomina, portanto, não é a angústia de castração, mas a angústia de aniquilamento, a angústia de morte. Dessa forma, a exclusão social pode ser pensada como uma experiência da ordem do traumático, da ordem da ruptura das possibilidades simbólicas, o que provoca o empobrecimento das possibilidades de existência, o empobrecimento dos destinos possíveis para o pulsional. Freud sustenta que o trauma seria consequência do excesso de excitação, do rompimento da proteção que defenderia o psiquismo contra as excitações. Diante do traumático, o processo de elaboração psíquica falha, e com ele o domínio do princípio do prazer, pois o aumento do fluxo de excitação estaria além do tolerável, impedindo o trabalho psíquico e submetendo, assim, o psiquismo a uma única tarefa, a de tentar dominar tal excitação que ameaça as fronteiras do eu. A exclusão social, a invisibilidade, nos parecem ter esse efeito psíquico, efeito ameaçador da existência. Em termos laplanchianos, o traumático pode ser pensado como a intromissão de mensagens no psiquismo, mensagens que não puderam ser traduzidas, que não puderam nem ser integradas ao espaço egóico e nem recalcadas, permanecendo no psiquismo como enclaves. Segundo Cardoso, o caráter particular de determinadas mensagens se deve ao fato de que estão enclavadas no próprio outro que as transmite. Isso aponta para a necessidade de considerarmos o estrangeiro que reside no interior do próprio outro. Somos conduzidos a pensar no pulsional arcaico, sádico e perverso, o estrangeiro, o estranho familiar de nós mesmos, que nós, brancos, histórica e culturalmente, aprendemos a dirigir e localizar nos negros. Estamos diante da intromissão do outro no psiquismo. Isso põe em destaque a dimensão de poder absoluto do outro, que transmite mensagens que não poderão ser processadas. Esses elementos permanecem como elementos externos, como um outro externo no interior do psiquismo. O sujeito fica situado em uma posição de passividade, de servidão, diante da alteridade enclavada no psiquismo. Ferenczi também nos ajuda a avançar na articulação entre racismo e trauma. O autor pensa a questão do trauma relacionando a noção de desmentido. No desmentido, uma história contada pela criança, relacionada a um fato real de natureza sexual, é relegada pelo adulto ao plano da mentira. O adulto trata o acontecimento como ficção, não como acontecimento real. Deste modo, a situação vivida fica sem possibilidade de compreensão para a criança, desmentida, relegada ao silêncio. Tá, estou acabando. Em consequência,
Em consonância, com as ideias de Reis, consideramos que, embora muitas vezes o desmentido esteja referido na obra ferenziana a um abuso sexual estrito sensu, não se restringe a essa circunstância. O desmentido também pode se fazer presente nas situações em que o outro desmente e desqualifica o vivido do sujeito, não só seu prazer ou sofrimento, mas também o seu modo de ver e significar o mundo. Em outras palavras, o desmentido diz respeito ao não acolhimento da singularidade de um sujeito ou de um grupo, lhes impondo uma linguagem excessiva, traumática. O desmentido está relacionado a uma linguagem à margem da lei, uma linguagem marcada pela violência. A forma de relação social e culturalmente construída entre brancos e negros, parece evidenciar... Então, a forma de relação social e culturalmente construída entre brancos e negros parece evidenciar a lógica do desmentido ferenziano. O modo dos negros verem e significarem o mundo, o modo deles existirem, é desmentido pelos brancos, que impõem a sua linguagem, o seu universo simbólico, caracterizando uma relação traumática. A violência do racismo, intimamente articulada à exclusão e à invisibilidade social, pode ser pensada a partir da lógica do desmentido, e como a intromissão de mensagens que permanecem no psiquismo como enclaves, como um excesso pulsional que ameaça as fronteiras do eu. E é isso que queremos enfatizar. A violência sofrida pelos sujeitos negros, em função do racismo, se apresenta como trauma, como que não pode ser dito, porque não pode ser processado psiquicamente, como um enclave branco, que faz parte do psiquismo e que ameaça seu narcisismo, ameaça sua existência permanentemente. Borges e Cardoso destacam que a impossibilidade de significar e narrar o que foi vivido é um dos principais efeitos de uma experiência traumática. Nesse sentido, Kemper destaca, cito o autor, quando uma vivência não pode ser elaborada, transformada em narrativa e assim em experiência, quando não pode se dar um sentido a ela, ela se torna ameaçadora. Como vimos, os elementos ligados à vivência traumática permanecem no psiquismo como enclaves, como fragmentos que não puderam ser integrados ao universo representacional do sujeito. Isso nos ajuda a compreender por que aos negros, muitas vezes, relatar, narrar a violência sofrida é algo tão difícil. Borges e Cardoso destacam que, embora o trauma aponte para uma narrativa impossível, em função de sua impossibilidade de representação e integração psíquica, é justamente em função disso que se torna fundamental para aquele que vivenciou situações traumáticas relatar ao outro sua história, relatar a si mesmo, dar testemunho do vivido. Como destacam as autoras, cito as autoras, é preciso que a vítima transforme-se em testemunha, e isso só é possível a partir da escuta de um outro. Para que o vivido ganhe expressões de vida, é preciso que um outro o acolha e o reconheça. Mas quando os negros querem contar suas histórias, há outros dispostos a escutar? Nós, brancos, estamos disponíveis para acolher a perversidade, a agressividade do pulsional que nos constitui e que, por muito tempo, atribuímos aos negros, esquecendo que essa é a matéria-prima que constitui a todos os seres humanos? Talvez um caminho fundamental para a superação do racismo a que os negros são vítimas no Brasil seja a possibilidade de construção de narrativas de suas vivências, de suas histórias, da construção de espaços de acolhimento desses relatos, espaços de expressão da sua subjetividade. Diante da sociedade racista que vivemos, a psicanálise precisa assumir a sua responsabilidade ética e política da escuta, do reconhecimento, do acolhimento das narrativas dos sujeitos negros, sem repetir a situação traumática de desmentido de sua existência, de desmentido das histórias relatadas, de desmentido do seu sofrimento. Essa responsabilidade deve ser nossa.
assumida por cada um e por todos nós, e ela é indissociável do reconhecimento do estranho que nos constitui e da construção de formas não violentas, não colonizadoras de o traduzir, de o encaminhar. Muito obrigada.